Menino de 8 anos deu R$ 50 ao bilionário. O motivo fez ele chorar na frente de todos. Gabriel, um menino de 8 anos, filho de Dona Rosa, empregada doméstica que trabalha na mansão do bilionário Augusto Mendes, 72 anos, vive com a mãe em uma pequena casa nos arredores da cidade. Augusto é um empresário poderoso e solitário, que perdeu a esposa e o filho único em um acidente de carro há 15 anos. Desde então, ele se isolou em sua mansão, tornando-se frio e distante, dedicando-se apenas aos negócios. Dona Rosa está gravemente doente, um câncer avançado que ela esconde do patrão para não perder o emprego. Convido você a acompanhar agora o desfecho dessa história até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos. A chuva caía fina sobre a cidade, como se o céu chorasse silenciosamente por algo que ninguém mais lembrava. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando pequenos rios dourados nas ruas vazias. Do lado de dentro dos muros altos de uma mansão no alto do morro, o mundo era outro. Lá dentro, o vento não entrava, o frio não incomodava, e ainda assim, o dono daquele lugar se sentia mais gelado por dentro do que qualquer inverno. Augusto Mendes, 72 anos, bilionário, empresário respeitado, estava sentado em uma poltrona de couro diante de uma lareira acesa. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes pelas paredes revestidas de madeira nobre. Quadros caríssimos, esculturas de mármore, tapetes persas, tudo ali gritava riqueza. Mas nada disso aquecia o lugar onde ele mais sentia frio, o peito. Sobre uma mesinha ao lado da poltrona, uma foto emoldurada mostrava um homem mais jovem, de sorriso aberto, abraçado a uma mulher e a um garoto de cerca de 10 anos. O mesmo garoto que nunca cresceu naquelas paredes. O mesmo filho que ele perdera 15 anos antes, em um acidente de carro que também levara sua esposa. Augusto pegou a moldura, passou o polegar sobre o rosto do menino na foto e fechou os olhos por um instante. A lembrança era como um vidro quebrado dentro da mente. Qualquer movimento mais brusco cortava por dentro. "Senhor Augusto?" A voz tímida soou da porta entreaberta. Ele ergueu os olhos. Era Rosa, sua empregada doméstica. Usava um uniforme simples, já um pouco gasto pelo tempo. O rosto dela carregava marcas que não vinham apenas da idade, mas de uma vida de esforço. Nos olhos, porém, havia uma doçura silenciosa. "Sim, Rosa", respondeu ele, recolocando a foto no lugar como se tivesse sido pego em algo que não queria mostrar. "Eu já terminei na cozinha e na sala de jantar, senhor. Falta só passar um pano no corredor do andar de cima. O senhor precisa de mais alguma coisa?" Augusto olhou para ela por um instante. Sabia que Rosa trabalhava para ele havia anos. Sabia que ela era eficiente, discreta, pontual. Mas, além disso, não sabia praticamente nada da vida dela. Nunca perguntou, nunca achou que fosse da sua conta. "Não, pode ir", respondeu seco. "Só não faça barulho. Minha cabeça está doendo." Ela assentiu com um pequeno sorriso educado. "Claro, senhor. Com licença." Quando ela saiu, Augusto se levantou, sentindo o peso da idade nas articulações, e caminhou pelo longo corredor silencioso. As luzes pareciam um tapete de estrelas caídas na terra. Ele respirou fundo. Precisava sair dali. Às vezes, a própria mansão parecia uma prisão de luxo. Pegou o sobretudo pendurado em uma cadeira, vestiu com calma, colocou um cachecol de lã no pescoço e seguiu pelo longo corredor silencioso. Ao passar por Rosa, que se abaixava para limpar um canto do rodapé, ele nem percebeu o jeito como ela levou discretamente a mão às costas, tentando aliviar uma dor aguda. Ele passou reto, olhando apenas para a frente. A vida de Rosa, porém, começava ali e terminava muito longe daquele chão de mármore. Lá embaixo, no bairro simples do outro lado da cidade, o pequeno Gabriel, de 8 anos, filho único de Rosa, encarava uma caixinha de remédios vazia sobre a mesa da cozinha. O fogão aceso aquecia a água em uma panela, mas o cheiro ali não era de comida farta, era de chá fraco. A casa era pequena,
de 2 cômodos, com paredes descascadas e alguns pregos à mostra segurando quadros tortos. Sobre um deles, uma foto em preto e branco exibia um homem de farda, pose firme, peito cheio de medalhas. Sargento Antônio Silva. O avô que Gabriel nunca conheceu, mas de quem ouvia histórias todas as noites, enquanto a mãe ainda conseguia falar sem sentir falta de ar. Naquela manhã, porém, Rosa não estava bem. Deitada na cama estreita, tossia com frequência, o rosto suado, o corpo visivelmente cansado demais para alguém de pouco mais de 45 anos. Gabriel, em pé na porta do quarto, a observava com o coração apertado. Era só um menino, mas tinha um olhar que carregava uma preocupação de gente grande. "Mãe", chamou baixinho. "O remédio acabou." Ela abriu os olhos devagar, como se cada pálpebra pesasse uma tonelada. "Eu sei, Gabi", respondeu com a voz rouca. "Eu vou dar um jeito no fim de semana, tá? Não se preocupa." Ele mordeu o lábio inferior. "Mas a moça da farmácia falou que a senhora não pode ficar sem, mãe. Que esse aqui é para dor forte. A senhora quase não conseguiu levantar hoje." Ela respirou fundo, tentando esconder o desconforto. "Eu só tô cansada, filho. Amanhã eu trabalho um pouco mais, faço umas horas extras lá na mansão. Quem sabe mês que vem a gente consegue comprar o remédio certinho. Agora vai, se arruma, você ainda tem que ir na farmácia pegar o remédio do posto que o doutor receitou, lembra?" Gabriel assentiu, olhando para a mesa da cozinha, onde havia uma notinha de R$ 50 cuidadosamente dobrada ao lado de uma receita amassada. "Mãe, só tem esse dinheiro, né?" "Tem sim", admitiu, com um sorriso triste. "É o que sobrou esse mês. É pro seu lanche na escola e pro remédio. A gente dá um jeito no resto. Deus não abandona a gente." Gabriel pegou a nota com cuidado, como se fosse um tesouro. Para ele, era mesmo. Sabia que R$ 50 naquela casa não eram apenas papel. Era um tempo de luz acesa, alguns dias de comida, talvez, transporte de ônibus, talvez. Ele caminhou com passos rápidos, sentindo o dinheiro no bolso como uma responsabilidade enorme. Sabia que não podia perder. Sabia que aquele papel era, de algum modo, a linha tênue entre a dor suportável e a dor insuportável da mãe. Enquanto isso, a quilômetros de lá, o carro de Augusto descia lentamente pelos arredores de um parque arborizado. O motorista, um homem de meia idade, chamado Paulo, olhava pelo retrovisor com discrição. Quando estacionou perto de um dos portões de ferro do parque. "Não", respondeu o bilionário, olhando pela janela para as árvores altas, molhadas pela chuva fina. "Eu vou andar um pouco, te ligo quando terminar." "Sim, senhor." Augusto desceu do carro, ajeitou o cachecol e começou a caminhar pela trilha de pedrinhas que cortava o gramado. O parque estava quase vazio, exceto por alguns corredores teimosos e um ou outro idoso sentado em bancos sob árvores, protegidos por guarda-chuvas coloridos. O som do vento nas folhas, misturado ao barulho distante dos carros, formavam uma espécie de música triste. Ele gostava daquele lugar, porque ali o barulho da própria cabeça parecia diminuir um pouco. A cada passo, lembranças vinham e iam como ondas. Seu filho, correndo pelo parque aos 6 anos, rindo alto, a esposa sentada em um banco lendo um livro, o jeito como o menino pulava nas poças de água sem se importar com o sapato caro. Tudo aquilo parecia de outra vida. Foi então que o mundo escureceu por um segundo. Uma tontura forte surgiu de repente. O coração acelerou, o ar pareceu faltar. Augusto levou a mão ao peito, tentando respirar fundo. As árvores giraram diante dos olhos. Ele tentou segurar-se em algo, mas não havia nada próximo o suficiente. Tropeçou. Caiu de joelhos. A dor subiu da perna à coluna. A chuva, que antes era apenas incômoda, agora batia no rosto como pequenos chicotes gelados. Tentou chamar por ajuda, mas a voz saiu fraca demais. Ao mesmo tempo, do outro lado da rua, Gabriel saía da farmácia, a sacolinha branca balançando na mão com um frasco pequeno de remédio genérico lá dentro. A nota de 50 havia se transformado em pouco mais de troco, algumas moedas que tilintavam tristemente. Ele atravessava a calçada distraído pelos carros, quando algo o fez parar. Viu, alguns metros à frente, um senhor mais velho ajoelhado no chão, apoiado com dificuldade nas mãos, respirando com esforço. O sobretudo caro estava encharcado, o cabelo grisalho grudado na testa. As pessoas passavam ao lado, olhando de relance, mas ninguém parava. Gabriel apertou o saco de remédios na mão.
Podia fingir que não viu, podia dizer a si mesmo que o homem era rico, dava para perceber pela roupa, pelo sapato brilhante, pelo relógio caro no pulso, e que tinha mais chances do que ele, menino pobre, filho de empregada do outro lado da cidade. Mas a lembrança da mãe ofegando na cama veio rápido. A voz dela ecoou na memória. Ninguém é melhor que ninguém, meu filho, e se você puder ajudar alguém, ajude, mesmo que ninguém ajude a gente. Ele engoliu a seco, respirou fundo e correu na direção do homem caído. Moço, chamou. Moço, o senhor tá bem? Augusto levantou o rosto devagar. Viu um menino molhado, de olhos grandes e escuros, encarando-o com uma mistura de medo e preocupação. Aquilo o desconcertou. Não estava acostumado a ser visto assim. Frágil, caído, ridículo. Tentou dizer, mas a voz falhou. Só um pouco tonto. O senhor caiu, constatou Gabriel, como se fosse algum médico experiente. Deixa eu ajudar. Sem esperar resposta, o menino enfiou o ombro debaixo do braço de Augusto, tentando erguê-lo. Era pequeno e franzino, mas colocou força de quem carrega mais responsabilidade do que mochila nas costas. Devagar. Isso. Tenta apoiar aqui. Os dois cambalearam alguns segundos até conseguirem se sentar num banco próximo. Augusto, ofegante, levou a mão ao peito novamente. O coração parecia mais calmo, mas o medo de ficar ali sozinho, no chão, deixava abalado. Eu vou ligar para a ambulância, disse Gabriel, puxando um celular velho e trincado do bolso. Augusto, ainda tentando recuperar o ar, ergueu uma mão. Não, murmurou, não precisa, já estou melhor. O senhor tem alguém para chamar? Insistiu o menino, sério. Um filho, uma esposa, um amigo? As palavras acertaram Augusto como um soco invisível. Por um segundo, a raiva apareceu no olhar. Não contra o menino, mas contra a própria vida. Não, respondeu frio. Não tenho. Gabriel o encarou, confundido. Não ter ninguém parecia para ele pior do que qualquer dor física. Então eu fico aqui até o senhor melhorar, tá? Decidiu sem pedir permissão. Sentou-se ao lado dele, as pernas balançando sem alcançar o chão. Apertava o saco de remédios no colo, tentando proteger o conteúdo da chuva fina que o guarda-chuva não alcançava totalmente. Por alguns minutos, ficaram em silêncio. Augusto sentia o peito se acalmar, a tontura diminuir. O menino olhava ao redor, atento, como se fosse um pequeno guarda-costas. Como é o seu nome? Perguntou enfim o bilionário, tentando retomar a compostura. Gabriel, respondeu rápido. E o do senhor? Augusto hesitou um instante. Era estranho para ele dizer o próprio nome e não ver automaticamente um brilho de reconhecimento nos olhos da outra pessoa. Augusto. Tá, senhor Augusto, continuou o menino com a seriedade de um adulto. O senhor precisa ir pro médico. Minha mãe diz que tontura assim não é coisa boba. Sua mãe está certa, murmurou ele, quase sem perceber. Gabriel olhou com mais atenção para o rosto enrugado do homem ao seu lado. Havia algo ali além da idade, um cansaço profundo, um quê de tristeza que ele reconhecia bem. Era parecido com o olhar de Rosa quando pensava que o filho não estava vendo. O senhor estava sozinho aqui no parque? Estava. E se o senhor tivesse desmaiado de vez? Augusto não soube responder. Não sei. Gabriel apertou os lábios, pensativo, como quem estava fazendo conta difícil. Se minha mãe desmaiar, eu tô lá. Ou a vizinha Dona Jandira chama o SAMU. Sempre tem alguém. Mas o senhor não tem ninguém? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a chuva. Não tenho, repetiu Augusto, dessa vez mais baixo. Gabriel mexeu no bolso do moletom, sentindo as moedas trocarem de lugar com a nota de 50 dobrada. Lembrou-se do que tinha ouvido a vida toda. Rico não sofre. Mas olhando para aquele homem molhado, ofegante e sozinho em um banco de parque, aquela frase perdeu completamente o sentido. Ele tem dinheiro, mas não tem quem segure a mão dele se ele desmaiar, pensou, e naquela cabecinha de 8 anos, isso soava como a pior pobreza possível. O senhor quer água? Ofereceu. Tenho R$ 2 de troco aqui, dá para comprar uma garrafa ali no quiosque. Não, Augusto balançou a cabeça. Não precisa, já está passando. Gabriel olhou em volta de novo. Ninguém demonstrava interesse pelos dois. O mundo, como sempre, parecia apressado demais para notar quem tropeça. Moço, quer dizer, senhor Augusto, corrigiu-se. Eu não tenho muito não. Na verdade, quase nada. Mas enfiou a mão no bolso devagar, os dedos encontrando a textura conhecida da nota de 50. O coração disparou. Sabia o que aquilo significava. Sabia quantas vezes a mãe fizera conta na frente da geladeira aberta, tentando fazer aquele tipo de papel render mais um pouco. Ainda assim, o gesto aconteceu antes que ele conseguisse impedir. Puxou a nota, desdobrou-a e colocou-a nas mãos frias de Augusto.
Toma! Por um segundo, o mundo pareceu pausar. O som da chuva sumiu, o barulho dos carros evaporizou. Só existiam aquelas duas mãos, uma enrugada, acostumada a segurar canetas de contratos milionários, a outra pequena, marcada por calos de quem carregava sacolas de mercado e baldes de água. Augusto olhou para a nota, depois para o menino. "O que é isso?" perguntou atônito. R$ 50, explicou Gabriel como se o outro não soubesse. "É tudo que eu tenho. O senhor parece mais precisado do que eu." "Garoto, isso é absurdo." Ele tentou devolver. "Eu não posso aceitar o seu dinheiro." "Mas eu quero dar," insistiu o menino, empurrando a nota de volta. "A minha mãe sempre diz que tem gente que tem a geladeira cheia e o coração vazio. Acho que o senhor não tem a geladeira vazia, né?" Augusto piscou, surpreso com a franqueza. "Não, isso não." "Então, talvez o problema seja no outro lugar," falou Gabriel, apontando para o peito dele com uma inocência devastadora. "Se o senhor estava aqui, sozinho, passando mal, é porque tem alguma coisa muito errada, mesmo o senhor sendo rico." As palavras ecoaram dentro de Augusto como um trovão interno. Havia anos ninguém falou com ele assim, sem medo, sem bajulação, sem filtro. "Esse dinheiro é para ajudar o senhor a, sei lá, procurar alguém, um médico bom, ou comprar um remédio, ou..." O menino fez uma pausa, coçando a cabeça. "Ou lembrar que tem gente que se importa." Os olhos de Augusto começaram a arder. Não era a chuva, não era o vento, era algo que ele tinha esquecido que existia. Emoção, crua, inocolável. "Você sabe o que está fazendo?" murmurou, a voz rouca. "Não muito," confessou Gabriel, franzindo a testa. "Mas eu sei que se fosse eu caído aqui, eu ia querer que alguém fizesse alguma coisa. E eu sei que hoje eu consegui comprar o remédio da minha mãe. Deus não vai deixar faltar." Augusto ficou olhando para aquela criança por um bom tempo. Viu os tênis furados, o moletom velho, o guarda-chuva torto. Viu as mãos pequenas, calejadas. Viu principalmente um brilho nos olhos que ele não via em si mesmo há muitos anos. Coragem misturada com bondade. A nota de 50 parecia pesar mais que uma barra de ouro em suas mãos. Quando tentou falar, a voz que saiu era outra. Não era a do empresário duro, era a de um homem quebrado. "Por que você está fazendo isso?" perguntou. "Você nem me conhece." Gabriel deu os ombros. "Não precisa conhecer alguém para ajudar, né?" respondeu, como se fosse óbvio. "Minha mãe diz que quem ajuda esperando receber tá só fazendo negócio. Ajudar de verdade é quando a gente ajuda e vai embora sem esperar nada." Um silêncio espesso se instalou entre eles. Augusto sentiu algo dentro do peito rachar. Não era dor física, era algo mais profundo, como se uma parede de concreto construída ao longo de anos estivesse começando a ceder, pedacinho por pedacinho. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Primeiro, um brilho nos olhos, depois, uma gota que escorreu silenciosa pela bochecha. Ele tentou disfarçar, tossiu, virou o rosto, mas a segunda lágrima deslizou mais rápida, e a terceira veio logo atrás. Gabriel arregalou os olhos. "O senhor tá chorando?" Augusto levou a mão ao rosto, irritado consigo mesmo. Chorava tão raramente que aquele ato quase lhe parecia uma fraqueza imperdoável. "Faz muitos anos que ninguém me dá nada sem querer algo em troca. Muito menos uma criança, muito menos tudo que tem." Gabriel deu um sorriso de canto. "Então pronto, hoje o senhor ganhou." E completou, meio sem jeito. "Parabéns." O bilionário soltou um riso curto e entrecortado, que mais parecia um soluço. "Você não faz ideia do que fez." "Eu só dei R$ 50, respondeu o menino, sem entender o peso daquilo tudo. Para ele, sabe Deus, era tudo. Para Augusto, era pouco mais do que o valor de um café em algum restaurante caro. Mas naquele momento, aquele pedaço de papel valia mais do que qualquer contrato assinado em mesa de mármore. De repente, o celular caro de Augusto vibrou no bolso interno do casaco. Ele secou o rosto discretamente e atendeu. "Alô?" Do outro lado, a voz aflita de Paulo, o motorista. "Doutor Augusto, eu vi o senhor pela câmera do parque sentado no banco. O senhor tá bem? O senhor desmaiou? Quer que eu vá aí agora?" Augusto olhou para Gabriel,
que o observava com atenção. Estou bem, Paulo, respondeu, ainda com a voz embargada. Venha me buscar no portão leste do parque, por favor, e traga uma toalha. Sim, senhor, já tô indo. Ele desligou e guardou o celular. Por um instante, pensou em enfiar a nota de 50 da criança no bolso sem que ele percebesse, devolver mais tarde de algum jeito, mas sentiu que aquilo seria desrespeitar o gesto. Precisava ser honesto com aquele menino, pela primeira vez em muito tempo sendo honesto com alguém. Gabriel, chamou com suavidade incomum. Onde você mora? No Jardim São Lucas, respondeu, apontando mais ou menos na direção certa, embora a distância fosse grande. E o que você foi fazer aqui? Eu vim na farmácia pegar o remédio da minha mãe. O posto deu a receita, mas não tinha o remédio lá. Aí eu tive que comprar. Foi caro, mas a moça fez um desconto. Augusto apertou mais forte a nota, sentindo a culpa pesar. Esse dinheiro não era para você, era para sua mãe, não é? O menino hesitou, baixou os olhos. Doutor Augusto, exclamou, correndo até ele. O senhor tá bem mesmo? O senhor tá molhado. Ao ver Gabriel, o motorista franziu a testa, desconfiado. Por anos, acostumara-se a afastar curiosos ou aproveitadores do patrão. Quem é o garoto? Perguntou, já esticando o braço como quem quer colocar o menino de lado. Augusto levantou a mão, impedindo. Ele é quem me ajudou quando ninguém mais ajudou, respondeu, firme, e é, neste momento, a única pessoa na minha vida que decidiu ficar ao meu lado sem obrigação nenhuma. Paulo recuou, surpreso com o tom. Me desculpe, menino, murmurou, envergonhado. Gabriel balançou a cabeça, em sinal de tudo bem. Augusto levantou-se com algum esforço, apoiando-se na bengala que o motorista lhe entregou. A cabeça ainda rodava um pouco, mas estava melhor. Enquanto caminhava em direção ao carro, olhou para a nota em sua mão e tomou uma decisão. Virou-se para Gabriel. Você tem como voltar para casa sozinho? Perguntou. Tenho sim, respondeu o garoto. Pego o ônibus lá embaixo. É longe, mas eu sei o caminho. Augusto assentiu. Muito bem. Eu vou ficar com este dinheiro, Gabriel. Tá, disse o menino, com um nó na garganta que não queria mostrar. Então tá. Mas não porque eu preciso, e sim porque eu quero lembrar todo santo dia que um menino de 8 anos foi mais rico que eu, mesmo tendo quase nada. Os olhos de Gabriel brilharam de novo. Não precisa lembrar não, sorriu. É só o senhor ajudar alguém também. Aí fica tudo ditado. Paulo observava tudo, sem entender completamente, mas sentindo que algo muito importante estava acontecendo ali, diante dele. Augusto respirou fundo. Qual é o nome da sua mãe, Gabriel? Rosa. O coração de Augusto deu um pequeno salto. Conhecia apenas uma Rosa na sua vida, e era justamente a empregada que limpava seus corredores em silêncio. Rosa, que trabalha comigo. Com o senhor? Gabriel agalou os olhos. O meu patrão trabalha numa casa grande, sim, bem grande. Diz que é do patrão mais rico da cidade, mas nunca falou o nome dele não. Augusto sentiu uma estranha combinação de surpresa e vergonha. Anos com aquela mulher dentro de sua casa e ele não fazia ideia de que a vida dela do lado de fora era tão frágil, tão pendurada por um fio. Então, ele murmurou, a Rosa que limpa minha casa é a sua mãe? É, respondeu Gabriel, orgulhoso. Ela fala que lá é tudo muito chique, que as coisas brilham e que eu não posso ir junto porque casa de rico não é lugar de criança pobre correndo. Uma pontada atravessou o peito de Augusto. Quantas regras frias ele mesmo tinha imposto por medo de se apegar a qualquer criança que lembrasse seu filho. Em algum momento, ele mandou dizer que não queria crianças correndo pela casa, e essa frase havia virado lei silenciosa para Rosa. Paulo, percebendo o impacto, pigarreou. Doutor, o senhor quer que eu leve o garoto em casa? Tá chovendo. Augusto olhou para Gabriel com atenção renovada. Não, quer dizer. Gabriel, me diz uma coisa. Sua mãe está em casa agora? Tá, respondeu o garoto. Mas tá meio dodói. Eu fui comprar o remédio. Ele ergueu a sacolinha da farmácia, como uma prova. O senhor tá preocupado com ela? Augusto fixou os olhos no menino, sentindo aquela parede interna continuar a desmoronar. Muito mais do que imaginei que um dia me preocuparia, admitiu. Entre no carro com a gente.
Gabriel recuou meio passo. Eu não posso, moço, quer dizer, senhor Augusto, minha mãe falou para eu não aceitar carona de estranho. Eu já não sou tão estranho assim, sou fazendeiro com sua mãe, ela me vê todo dia. Além disso, eu respiro fundo. Se tem alguém estranho nessa história, não é você. Gabriel pensou por alguns segundos. Olhou para o carro luxuoso, depois para o próprio tênis furado, depois para o homem à sua frente. Não viu maldade no olhar dele naquele momento. Viu algo parecido com o que via às vezes no espelho quando chorava escondido por causa da mãe. Medo de perder alguém. Tá bom, concordou enfim. Mas eu sento atrás, não do lado do motorista. A moça da escola disse que é mais seguro. Paulo riu, abrindo a porta traseira. Moleque esperto, hein? Gabriel entrou, sentando-se com cuidado para não molhar o estofado claro demais. Sentiu o cheiro de carro novo, de couro caro, de um mundo que nunca foi feito pensando em alguém como ele. Augusto sentou-se ao lado, ainda segurando, com força, a nota de R$ 50. Quando o carro arrancou, deixando o parque para trás, nenhum dos três sabia que aquele trajeto simples seria o começo de uma história que mudaria para sempre todas as vidas dentro daquele veículo. E mais, que aquele pedaço de papel, dado por um menino de 8 anos, seria o gatilho para um bilionário chorar na frente de todos, em público, sem vergonha, pela primeira vez na vida. Enquanto as ruas se sucediam do lado de fora, Gabriel encostou a testa no vidro olhando a chuva escorrer em riscos tortos. Apertou a sacolinha da farmácia junto ao peito. Lá do outro lado da cidade, Rosa tossia sozinha, sem imaginar que naquele exato momento, o patrão que ela mal tinha coragem de olhar nos olhos, vinha em direção à sua casa, acompanhado do filho dela e, com uma dívida de honra maior do que qualquer salário atrasado. E sobre o colo de Augusto, a nota de R$ 50 parecia queimar, como se estivesse feita não de papel, mas de consciência.